Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é a abordagem do nódulo tireoidiano. 7 dicas imperdíveis. Luciano, tem havido, sem dúvida, um aumento na realização de ultrassonografia de tireoide, inclusive sem indicação, né? Isso. Aquela velha ultrassom de rotina que o pessoal traz, né? check-up. E com isso, um aumento no diagnóstico de nódulos de tireoide. Aí a gente acaba tendo, consequentemente, mais erros na condução desses nódulos, com muita realização de punção sem necessidade. Isso. Então, vem aí a importância da gente falar sobre esse tema, inclusive para o médico não especialista, Claro. né? Trazer aí dicas importantes na avaliação do paciente com nódulo de tireoide. Vamos lá então, primeira dica. O que é que eu preciso pensar, como é que eu vou abordar um paciente que vem para o consultório para a avaliação de nódulo tireoidiano? Aí a gente vai ter que, primeiro ponto, checar como é que isso aí chegou a esse diagnóstico, né? Assim, se o paciente ou algum colega que encaminhou, ele detectou um nódulo tireoidiano pela palpação, obviamente que aí sim está indicado ultrassom de tireoide com certeza absoluta, né? Então, todo nódulo detectado à palpação, ele precisa de uma ultrassonografia. Se o paciente já fez a ultrassonografia e já sabe que tem um nódulo e chegou para a gente com a ultrassom debaixo do braço para a gente olhar a imagem, aí a gente tem que lembrar que precisa avaliar a função tireoidiana, né? Principalmente, né? Então, checar o TSH, T4 livre, a história do anticorpo, dependendo, pode caber também, principalmente o anti-TPO. O TRAB não vai muito nessa linha, só se ele vier com hipertireoidismo, né? Então, se você detectou por palpação ultrassom, se já tem ultrassom, função tireoidiana, se já tiver os dois, não precisa de mais nenhuma avaliação complementar além dessas informações que você já tem, né? A função tireoidiana ela vai ser o nosso guia inicial, né, para decidir por que caminho a gente vai seguir. Se vai ser uma investigação de um hipertireoidismo, se a gente vai direcionar a investigação realmente sobre o nódulo. Esse é um conceito que a gente sempre passa a gente tem que passar para o paciente e passar para os colegas também, né? A gente tem que separar a história, né? Então, doença de tireoide, você pode ter doença estrutural, o nódulo tireoide, e você pode ter doença funcional da questão do hiper e hipotireoidismo. Então, não necessariamente quem tem nódulo vai ter hipo-hiper e quem tem hipo-hiper vai ter nódulo, né? Então, são duas condições que podem coexistir, mas que na maioria dos casos, inclusive, vêm separadas. Então, se você detectou o nódulo e tiver hipertireoidismo, aí entra toda aquela situação da avaliação do nódulo quente, nódulo frio, né? Que aí você vai ver. O que é isso? Você teve um nódulo e tem um TSH suprimido, um TSH abaixo do limite da normalidade com T4 alto, com T4 no limite superior à normalidade. Você vai ver, ele tem hipertireoidismo e tem um nódulo. Aí você vai dizer, o nódulo está produzindo hormônio, então você vai fazer a cintilografia. Se o nódulo for quente na cintilografia, aí é uma doença de Plummer, é o nódulo que fabrica hormônio. Se o nódulo for frio, o resto da glândula for quente, aí você vai dizer que é um nódulo frio dentro de uma glândula quente, ali é um nódulo de maior risco de malignidade, porque o nódulo frio sempre tem um risco maior. A complicação é que, na prática, a maioria das vezes não vem aquela cintilografia, ou até a gente vê o laudo e a gente não confia no laudo, né? Sim, que assim, a gente tem que realmente muito discutir, que a gente vê uma imagem discrepante. Então, a dica que fica, sempre comparar o laudo da ultrassom com o laudo da cintilografia. A cintilografia é um exame que não tem uma definição anatômica tão apropriada, né? Então, às vezes, né? o laudo está lá, a ultrassom viu, o nódulo dominante é no lobo esquerdo, aí ele tem uma área de hipocaptação no lobo direito, não tem nada a ver, né? Então, assim, aquilo ali não está batendo. Então, realmente, você tem que ver a anatomia da ultrassonografia para poder comparar com a cintilo e fechar esse diagnóstico do nódulo frio ou nódulo quente com mais segurança, né? Isso que é importante. Sim. O paciente com nódulo, muitas vezes ele chega para a gente já realmente com a ultrassom mostrando lá o nódulo, enfim, já chega com o exame complementar. E a gente acaba tendo que voltar um pouco na história e pensar também na anamnese, né? Isso. Que fatores de risco esse paciente tem para que esse nódulo seja maligno, história de radioterapia em região cervical, se ele tem alguma síndrome genética associada a câncer de tireoide. Acho que é importante a gente lembrar de avaliar isso também na investigação desses pacientes. Nos nódulos, a grande questão, na medida que você detectou o nódulo, é você avaliar se esse nódulo é maligno, né? Basicamente é isso. O nódulo é um tumor. É um tumor benigno, é um tumor maligno. Alguns critérios de risco, você vê idade, né? Extremo de idade. Então, crianças e indivíduos mais idosos têm maior risco de ser um nódulo maligno.
A questão, como a gente colocou, de radiação, paciente que tem um histórico familiar muito positivo, paciente principalmente que tem histórico familiar de carcinoma medular, né, que aí puxa mais ainda, que a gente sabe que tem uma mutação específica associada, algumas síndromes genéticas também tem essa associação. E a característica clínica também, né? Um nódulo que cresceu rápido, um nódulo que você, quando palpa o nódulo, ele não é tão móvel, você pede para o paciente deglutir, ele é um pouco aderido a planos profundos, ele tem uma consistência endurecida, não elástica. Então, essas características da palpação podem lhe dar uma ideia relacionada. Então, o tempo de progressão do nódulo, se é um nódulo que você não tinha e que cresceu rápido nos últimos meses, é importante. E a história da rouquidão persistente, né, que assim, pode indicar algum comprometimento de laringeu, infiltração de laringeu recorrente. E isso aí é um critério relacionado a maior risco, tá? Agora, a gente também não pode confundir, porque rouquidão, né? De repente a pessoa falou muito aquele dia, tem uma coisa, não vai misturar, né? Muito bem, vamos falar então da ultrassonografia. Como é que eu interpreto os achados ultrassonográficos de um nódulo de tireoide na avaliação do risco de malignidade? Aí a gente tem basicamente dois critérios principais, né? A gente sempre trabalhou até 2015, 2016 com a classificação de risco da ATA, da American Thyroid Association, que tem ali umas pequenas variações em relação ao ponto de corte, mas que ele avaliaria a questão da pontuação para você, a partir daquela classificação em alto risco, muito alto risco, risco intermediário, risco baixo, você ter ponto de corte para indicar fazer a PAF, a punção aspirativa por agulha fina, né? A biópsia, que o pessoal gosta de chamar. De 2017, 2016, 2017 para cá, a gente tem visto crescer rapidamente a recomendação relacionada ao TIRADS, que era um score que já existia a nomenclatura, né, do Colégio de Radiologia em relação a câncer de mama, em relação a outros achados, e que foi estendido ali para a tireoide. Se a gente for olhar as duas classificações, eles vão usar os mesmos critérios, basicamente, né? Assim, vai usar aquela história de você ter primeiro ponto. São 5 pontos, né? Eu gosto do mínimo. O TIRADS vai de 1 a 5, a gente vai olhar 5 características. Uma é essa questão da consistência do nódulo, né? Primeiro ponto. Então, o nódulo é sólido, nódulo é misto, nódulo é cístico. Se o nódulo é cístico, é benigno. Se o nódulo é misto, tem um risco menor. Aí você vai ver se ele é predominantemente sólido, que aí ele pontua como sólido. Ou se ele é sólido, né? Então, isso aqui, fácil, composição. Segundo ponto, aquela ecogenicidade, né? O hipoecóico, o isoecóico, o hiperecóico. Então, na classificação da ATA antiga, se ele fosse sólido hipoecóico, ele já era alto risco, tá? E aí você ia ver se ele tinha alguma característica a mais para ser muito alto risco. Se ele é sólido hipoecóico, ele é TIRADS 4, não TIRADS, né? Então, ele já é um nódulo moderadamente suspeito. Então, acaba que o TIRADS, ele meio que segue a classificação da ATA, muda o nome, segue a classificação da ATA e mudou só o ponto de corte. O TIRADS 4, na classificação da ATA, ele fazia PAF com 1 centímetro, o TIRADS 4, na classificação do TIRADS, ele faz a PAF com 1,5. Ele mudou só o tamanho do nódulo para você funcionar. O tamanho do nódulo tem relação com malignidade? A gente sabe que não, né? Assim, não é porque o nódulo tem 1,5 que ele tem um risco maior do que o nódulo de 1 centímetro. A questão que bate, o tamanho do nódulo tem relação com gravidade do câncer de tireoide, né? A gente está vivendo uma era onde tem algumas pessoas que fazem a vigilância ativa, dependendo do caso. Então, assim, você nem opera o paciente, nem vai fazer nada com ele. Então, se eu estou propondo que é um câncer de baixo risco, baixa mortalidade, aí eu coloco realmente que eu preciso, talvez, acompanhar um pouco, ver como é que realmente esse nódulo vai evoluir antes de indicar a biópsia. Talvez eu detectar um câncer muito pequeno não vai trazer benefício. Eu acho que um ponto que aí vai caber sempre a questão da discussão é que essas recomendações são aplicadas para populações, né? Então, leve em conta sistema de saúde. Se você faz muita biópsia, você acaba diagnosticando demais, sobrecarrega o sistema, não tem quem opere. Aí você pode acabar indicando cirurgia para um nódulo menos agressivo e deixando de operar um mais agressivo. Então, no contexto populacional, óbvio que a gente tem que seguir esse tipo de recomendação. Agora, no contexto individual, aí cabe ao médico, junto com o seu paciente, de sentar e estar discutindo, ver como é que o paciente vê essa situação em relação ao nódulo dele. Às vezes você chega um paciente, já tem uma história familiar de câncer,
às vezes nem é de tireoide, de outro foco. E aí a paciente vai ficar angustiada, você dizer, não, você tem um nódulo, mede 1,2, 1,3 e não, mas não tem indicação ainda de biópsia, vamos esperar chegar em 1,5. Aí a paciente volta daqui 6 meses, o nódulo cresceu, você vai dizer, não, agora que cresceu eu vou fazer a biópsia. Então você está esperando o negócio agravar para indicar a minha biópsia. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado na individualização da conversa para não estar atrasando tanto, né? Então, assim, por mais que ATA e TIRADS utilizem pontos de corte distintos para a indicação da PAF, os conceitos, né, as características que aumentam o risco de malignidade são basicamente as mesmas. Vamos, então, elencar aqui. Então, a gente tem o nódulo sólido, hipoecogênico, principalmente aquele muito hipoecogênico, né? Isso. O nódulo mais alto que largo está associado a maior risco de malignidade. O nódulo que tem microcalcificações, é uma característica bem marcante, ou ainda aquele que tem aquela calcificação periférica descontínua, né? Como o pessoal fala, que tem aí uma extrusãozinha de partes moles e acaba descontinuando a calcificação periférica. Exato. É tudo muito lógico. Acho que a gente ficar pensando na decoreba é ruim, né? Então, assim, qual é a lógica do negócio das características? Se você tem um nódulo, o nódulo vai crescer no mesmo eixo do lobo, né? Então ele vai ser mais largo que alto, porque a tireoide é mais larga que alta. Ele segue o eixo normal da tireoide. Se ele cresce num eixo fora do eixo normal da tireoide, ele tem um crescimento anômalo, está crescendo diferente, né? Se ele tem uma extensão extratireoidiana, você está vendo um negócio ali, está vendo um nódulo, que é uma massa, um tumor, está crescendo. E ele está saindo do limite da cápsula da tireoide, então ele não é nem da tireoide, realmente já teve um crescimento maligno, no sentido até de acometimento de tecido adjacente. Então é uma massa invasiva, potencialmente maligno. A história da microcalcificação, né? A gente lembra qual é o tipo mais comum do câncer tireoide? O carcinoma papilífero, né? A microcalcificação é a famosa representação ultrassonográfica dos corpos psamomatosos, né? Que é linda essa frase, né? Massa, né? Porque a papilinha do papilífero necrosa a pontinha e calcifica. E aí você aparece na ultrassonografia como essas microcalcificações. A calcificação interrompida, ele tinha uma casquinha, pensa no ovo, né? Tem uma casquinha. A casquinha quebrou porque o negócio infiltrou por dentro da... Então, se você tem uma coisa que é infiltrativa, você vai cair na mesma situação. Então, se você vê aspectos na imagem ultrassonográfica que sugerem alguma coisa que é agressiva, aí você vai biopsiar também. A né? mesma coisa das bordas do nódulo, né? Aquele nódulo que tem bordas irregulares, geralmente é infiltrativo ali, tecidos adjacentes. Eu acho que é muito fácil você olhar e interpretar o que você está vendo do que você está contando pontinho e fazer alguma coisa. Por outro lado, aquele nódulo misto, nódulo isoecóico, hiperecóico, bem uma margem regular, um halo hipoecogênico, completo, bem bonitinho, né? assim, né? Aquilo Isso. ali. A gente já associa muito à benignidade. Muito bem, então. Quais são os pontos de corte que eu vou utilizar para indicar a PAF no nódulo tireoidiano? Aí vai cair o mesmo ponto que a gente tinha discutido. Se é um nódulo sólido hipoecóico, que aí ele vai ser pontuado como TIRADS 4, 2 pontos de sólido, 2 pontos hipoecóico, pelo TIRADS, ponto corte 1,5, tá? Então, o paciente chegou à primeira consulta, já tem um nódulo de 1,4, TIRADS 4, você pode esperar um pouquinho para ver se ele vai progredir ou não, se não tiver nenhum fator de risco associado. O paciente chegou na primeira consulta, o nódulo mede 0,7. Aí chegou na segunda consulta, o nódulo mede 1,2. É TIRADS 4, ele cresceu de 0,7 para 1,2. Biopsia esse danado desse nódulo, entendeu? Porque ali está crescendo. Então, é um ponto que você não precisa esperar chegar no 1,5. Esse nódulo pela ATA, que era o critério anterior, era 1 centímetro, né? Se ele tiver qualquer outra característica daquelas que potencializam a malignidade, calcificação mais alto que largo, extensão extratireoidiana, aí eu funciono com 1 centímetro ou até menor um pouco que 1 centímetro, dependendo da situação, que ele vai ser TIRADS 5, né? Por outro lado, se for um TIRADS 3, né, a indicação seria fazer punção a partir de 2,5 centímetros. TIRADS 1 e 2 não haveria indicação de punção. E a gente encontra uma diferença realmente com relação àquela recomendação da ATA, que era de que nódulos de alta suspeição, que aí já cairia direto, né? O nódulo sólido hipoecóico. Já era 1 centímetro. Já era 1 centímetro a indicação de PAF. Isso. Ou suspeição intermediária, e aí baixa suspeição, que é o nódulo hiperecogênico ou isoecogênico. A ATA recomenda a partir de 1,5 centímetro. E muito baixa suspeição, que é o nódulo espongiforme,
a partir de 2 centímetros ou até mesmo considerar não funcionar. Não funcionar, né? que aí no T-Hades ele já bota não funcionar, né? funcionar, Assim, exato. aí você só funciona se tiver efeito de massas, questão estética, alguma coisa assim que você quiser fazer, Então a né? gente percebe, sem dúvida, que o T-Hades é mais tolerante, né? Com esses pontos de corte. Isso, mas o objetivo é bom você ter a contextualização, né? Porque você está no momento onde estava indicando muita cirurgia de tumor que talvez não precisasse, muito baixo, muita detecção de carcinoma de baixo risco, e aí não tinha impacto clínico de você indicar essa biópsia precocemente, né? Um ponto que a gente tem que ressaltar, e que aí foge um pouco da história, é que essas características todas do T-Hades que a gente está falando aqui, da ata e tal, são baseadas na avaliação dos papilíferos, tá? Que são 90%, 85%, 90% dos casos de câncer de tireoide. Quando a gente fala de folicular, o folicular ele não segue necessariamente essa mesma distribuição. Por exemplo, a gente falou que microcalcificação é das papilas, no folicular não vai ver tanto microcalcificação, o folicular não vai ser nem sempre hipoecogênico, ele tem até uma tendência maior de iso ou hiperecogênico, então o folicular já tem umas características um pouco diferentes e a gente lembra que a citologia, né, vai falhar ali um pouquinho na história do folicular. Então, avaliar a parte clínica também e talvez essa história de imagem irregular, de extensão, ou está crescendo rápido, vale tanto quanto esperar as características, né? Legal. Vamos montar um roteiro agora, Luciano, para o pessoal que está acompanhando a gente conseguir seguir nosso raciocínio, certo? Uhum. A gente vai fazer uma coisa bem legal agora, que é conversar com vocês sobre a conduta para cada resultado da citologia, né? De acordo com aquela categoria Bethesda. Então, vamos imaginar um caso, um paciente aí, mulher, 38 anos, fez a ultrassonografia de rotina sem indicação, achou um nódulo hipoecogênico, 1,8 centímetros, sólido, foi bem indicada PAF, veio aí Bethesda 1. Qual a conduta no nódulo com citologia Bethesda 1? O Bethesda 1 é o que ninguém erra, né? Porque o 1 é igual à letra I, né? É o famoso insatisfatório, né, pessoal? Então, assim, Boa Bethesda dica. 1 é insatisfatório. A gente lembra que é um exame. O Bethesda é uma classificação citológica, né? Então, é de citologia. Você pegou células, fez um esfregaço da lâmina, botou no microscópio. Então, se você não vê uma determinada quantidade específica de células, a quantidade for muito pequena, ou tiver muito sangue na lâmina, ou tiver algum tipo de contaminação e você não conseguir definir bem a célula folicular, a célula de tireoide, então vai sair um laudo como insatisfatório. Não deu para ver, não deu para fechar ali o diagnóstico de nada, entendeu? Então, insatisfatório, eu não fiz nada. É como se eu não tivesse feito o exame. Então, eu tenho que repetir o exame. Tem aquela polêmicazinha em relação a você repetir logo ou esperar 3 a 6 meses para a questão de diminuir a inflamação local. Isso é um pouco conflitante, porque assim, se você fez uma PAF adequada, você também não vai ter uma inflamação tão grande dentro da tireoide, né? Se teve ali um sangramento, alguma coisa diferente, aí talvez valesse a pena esperar e vale de novo ver as características, né? Mas é sempre repetir, né? Como se não tivesse feito. Às vezes o acesso ao nódulo não foi tão fácil, né? Manipulou muito, e aí só para o pessoal entender, repetir a punção muito precocemente aumentaria o risco de uma citologia indeterminada. De novo. Por achados inflamatórios, né? Ou insatisfatório, Ou porque insatisfatório. tem sangue, né? Ou inflamação, uma coisa ou outra. Repetir a PAF novamente insatisfatório. E aí é a bronca. Se você aí a gente sempre diz, né? Assim, a PAF deveria ser feito sempre guiada por ultrassonografia com ultrassonografista experiente em PAF de tireoide, né? Se repetidamente é insatisfatória, existiria uma determinação de você investir na questão do tratamento cirúrgico já, né? De você fazer uma cirurgia, no caso, diagnóstica, de você fazer uma lobectomia, nodulectomia, para fazer avaliação histológica e não citológica. Você não está conseguindo citologia. Aí entra bem a parte da classificação ultrassonográfica, porque se era um nódulo de risco e está dando insatisfatório repetidamente, aí você vai ter uma conduta cirúrgica mais sólida, assim, mais sedimentada, né? Se era um nódulo que tem um aspecto ultrassonográfico de benignidade e está dando insatisfatório, troca o cara que faz a punção aí, né? Vamos tentar fazer ali com mais carinho, fazer uma coisinha mais delicada. Às vezes a gente fazia biópsia de tireoide com agulha de insulina, sem fazer aspiração, pegava só ali o materialzinho que vem ali no biselzinho da agulha, facilita você não ter tanto sangue, tanta contaminação na amostra, né? Então, assim, tem algumas manhas ali, algumas técnicas que podem ajudar, e aí tentar achar alguém que tenha mais experiência para fazer isso. Isso, esse paciente que tem uma primeira avaliação, a primeira citologia insatisfatória,
na hora de repetir a punção, a gente vai ter que ter esse cuidado, né? De buscar um Isso. profissional mais experiente, utilizar uma técnica que permita um diagnóstico nessa segunda oportunidade. Exato. E o paciente que vem com Bethesda 2? Então, paciente com nódulo, com citologia benigna, como é que eu faço o acompanhamento? O 2 aí é benigno, né? Se é um Bethesda 2 benigno, a gente tem uma recomendação de repetir a ultrassonografia com 1 ano, né? E aí você vai ver se aquele nódulo mudou alguma característica da estrutura dele, né? Então, tipo, um nódulo que tinha margem regular, passou a ter margem regular, passou a ter extensão estatoriana, passou a ser mais alto que largo. Então, se mudar a característica do nódulo, ou ele crescer, e aí o crescimento segue meio aquelas recomendações que a gente usa para câncer, né? Então, se ele aumentar 2 diâmetros mais de 20%, ou o volume mais de 50%, aí você poderia indicar uma repetição de uma biópsia benigna, mas lembrar que a maioria dos nódulos benignos, mesmo que você repita a biópsia, vai ser benigno de novo. E, de novo, o cuidado com a ultrassonografia, porque aí, às vezes, o colega dá uma olhadinha na foto, às vezes ele mediu de uma determinada inclinação, mudou a inclinação, já muda o tamanho do diâmetro, né? Então tem um cuidadozinho nessa questão da repetição. Aqui novamente vem a questão de avaliar o risco de malignidade que esse nódulo tinha antes da punção. De repente, aquele nódulo muito hipoecóico, com microcalcificação, mais alto que largo, com PAF benigna, é o que você vai ficar de olho. Esse aí você tem que repetir daqui a 6 meses, 3 meses, aí você vai antecipar a história, né? Porque é o falso negativo, né? O famoso, né? O percentual de falso negativo é muito baixo, mas nesse paciente de alta suspeição você tem que estar atento, que isso pode ter passado. Agora, aquele nódulo de baixo risco, realmente ultrassom após 1 ou 2 anos e considerar mesmo nova punção só se tiver um crescimento. Mas reforçando que a maioria desses pacientes que vão ser Bethesda 2, eles não têm tantas características sugestivas de malignidade. É muito difícil essa disjunção tão forte assim, né? Sim. Vamos agora para a bronca, certo? Paciente fez lá, deu aquela citologia indeterminada. Nódulo com citologia indeterminada, Bethesda 3 ou 4. E aí, como é que vai ser a conduta nesse caso? Aí a gente vai de novo explicar o nome, né? Assim, indeterminado quer dizer que eu encontrei alguma coisa errada ali. Só que o que eu encontrei, eu não consegui realmente determinar, assim, chegar a um diagnóstico final de malignidade, tá? Então, o Bethesda 3 é atipia de significado determinado ou lesão folicular de significado determinado, né? Então, você viu alterações de atipias, mas não fechou para maligno. O Bethesda 4 é a neoplasia folicular, que a gente até já comentou que o folicular, ele não dá para dizer se é benigno ou maligno só pela citologia, porque você teria que ver invasão, teria que ver invasão de vaso, invasão de nervo, invasão de cápsula, algum critério ali de invasividade para determinar isso. Aí é que onde vale muito mesmo você ver esse aspecto ultrassonográfico prévio. É uma primeira abordagem, né? Então, por exemplo, uma lesão folicular, deu neoplasia folicular. Aí você olha lá o ultrassom, tinha extensão esteroidiana. Então é maligno, né? Assim, já tem invasão, você já viu que tem, né? Então você não tem nem o que discutir. Ao mesmo tempo, se você pega uma lesão lá, bonitinha, regular, tudo certinho, Tirades 4 ali forçando a barra, só do sólido hipoecóico, e deu alguma coisa, aí você poderia acompanhar. Recomendação de livro, né? Que a gente também tem aí o pessoal que vai ver o que é que realmente está escrito. O Bethesda 3, você teria as 3 opções, né? 3, tá cheio das dicas hoje, né? Então, você poderia repetir a biópsia, é admitido, né? As sociedades admitem você fazer a repetição da biópsia. Você poderia fazer a cirurgia, no caso aí, como é indeterminada a cirurgia diagnóstica, então a lobectomia, ou você podia apelar lá para os painéis moleculares, né? Os testes moleculares, eles cabem para o 3 e para o 4. O 4, eles não admitem na classificação mais usada de você repetir a biópsia, porque sabe que é neoplasia folicular. Então, ele coloca que você deveria fazer ou a cirurgia diagnóstica ou fazer o painel molecular. O painel molecular é um teste genético. Você vai pesquisar algumas mutações, algumas alterações que estão relacionadas com malignidade, né? A gente antes tinha aquela classificação de tipo, um teste para afastar e um teste para confirmar,
porque tinha a história do Afirma, que era um teste para afastar a malignidade. Então, se você tivesse uma baixa suspeição, usava ele. Hoje em dia, o Afirma não tem mais aqui. A gente tem basicamente 2 testes genéticos mais disponíveis. Tem o Tyrosec, que é um sequenciamento genético, e tem o MIR-Type, que é um teste de microRNA, e até que eles já estão fazendo um painelzinho expandido para pesquisar algumas outras mutações, BRAF, RET, e determinar ali aquela coisa, né? O microRNA são alterações que você vai encontrar de sequências muito curtas e que não são lidas, né, para assim, síntese de proteína, mas que têm relação com malignidade e algumas mutações que podem ter essa alteração maligna. Por exemplo, o BRAF famoso, se tiver BRAF é maligno, não tem para onde você discutir a questão, né? Não implica tanto prognóstico, mas implica que é maligno. Então, o teste genético pode ser utilizado, tem um valor preditivo positivo e negativo alto, uma sensibilidade e especificidade boa, pode ser usado nesse contexto. Tem um custo, né? A grande limitação é a questão financeira. A gente trabalha no SUS e não é nossa realidade. Né? Recentemente foi colocado, já existe um código, sem fazer propaganda, mas já fazendo, existe um código de procedimento do MIR-Type no Brasil. Então, assim, poderia ser colocado até para a questão dos convênios, né? Não tem isso ainda. Mas a gente pode, talvez, daqui a um tempo seguir isso, porque se você for pensar no custo da cirurgia, do tratamento do paciente a longo prazo, realmente, se você tem uma indicação bem estabelecida, vai ter avaliar essa questão farmacoeconômica da coisa, né? Então, a grande limitação acaba sendo mesmo a questão financeira desses testes, né? A gente trabalha no Sistema Único de Saúde e acaba que não é a nossa realidade. Para o SUS a gente ainda não tem disponível. A gente já teve alguns movimentos em relação à codificação, né, para os testes genéticos, então talvez já em algum plano aí a gente vai ter disponibilidade para convênio, mas para o SUS ainda fica um pouquinho afastado da realidade, né? Assim, acho que o teste mais barato custa em torno de R$4.000, R$5.000. Então é um custo ainda elevado, mas a gente vai precisar fazer estudo de farmacoeconomia para ver isso aí direitinho, se você pensar que ele vai fazer uma cirurgia, que vai ter recuperação cirúrgica, todas as consultas a posteriori que vai precisar fazer, né? Talvez valha a pena. Certo. Vamos resumir então a conduta, pensando naquele caso clínico do início. Aquele nódulo que foi puncionado, tem um Bethesda 4. Se não há disponibilidade do teste molecular, ou ainda se já no início esse nódulo tem uma característica ultrassonográfica suspeita, cirurgia, certo? Pelo menos uma lobectomia. Aí, patologista em sala, né? Essa questão do patologista em sala é outra polêmica também, porque veja só, o Bethesda 4, particularmente, como a neoplasia falou que você quer ver invasão, o teste de congelação é colocado como não sendo muito indicado nessa situação, né? Então, assim, embora a gente use isso, o pessoal fala muito, os próprios patologistas gostam, mas assim, se a gente for seguir recomendação de guideline, a biópsia por congelação não é uma opção assim tão segura em relação à malignidade no Bethesda 4. Talvez no 3 até caiba alguma coisa, tá? E aí, assim, se tá Bethesda 3, lembrar que se é 3 ou 4, o achado da citologia, ele é menos específico, né? Ele é menos brilhante, é menos florido em relação aos achados de malignidade. Teoricamente, também é uma neoplasia menos agressiva. Então, você vai olhar o ultrassom de novo. Se era um nódulo único, não tem extensão estatiroidiana, não tem linfonodo suspeito, não tem outros achados ali de agressividade, aí a lobectomia está tranquila, entendeu? Assim, não tem nem dúvida de você questionar se vai fazer uma total. Agora, se já era multicêntrico, se já tem linfonodo acometido, se já tem extensão estatiroidiana, se você já tem algumas características ali que possam, muito próximo da traqueia, infiltrando traqueia, próximo do arigeu recorrente lá atrás, aí você vai ter uma tendência de indicar uma total, porque você vai ver que é um risco um pouquinho maior, né? Porque a gente vê muita, por aqui principalmente, muita totalização nesses pacientes, muito paciente indicando total, né? Nessa citologia indeterminada. No Bethesda 3, há quem defenda também que a gente avalie o tipo de atipia, né? Se é uma atipia arquitetural ou se é uma atipia nuclear, que aí essa atipia nuclear seria o paciente de maior risco para indicar a cirurgia. É uma coisa que a gente pode estar atento também na descrição ali da citologia, né? Isso, não só o resultado final. Manual, né? Aquela história das fendas, precisa de inclusões, isso aí são critérios mais específicos, né? Perfeito.
Vamos então, acho que mais fácil agora, paciente com Bethesda 5 ou Bethesda 6 na citologia. Que conduta tomar? O 5 é suspeito de malignidade e o 6 é maligno. Então, os dois cabem para tratar como maligno. Aí o tratamento é cirúrgico, a recomendação é cirurgia. O que você pode fazer é avaliar essa questão da extensão cirúrgica, né? Avaliar assim, a questão do prognóstico em relação à gravidade, ver o aspecto ultrassonográfico, se é um nódulo único, de novo, aí pode-se cogitar a história de fazer só a lobectomia como tratamento validado, ou se você já é multicêntrico, se já tem uns fatores de risco associados, você já fazer total ali de cara, né? Aí vai ser a extensão da cirurgia que a gente vai discutir. E naquele nódulo que eu não funcionei, Luciano, o paciente não tinha indicação de PAF, acho que a gente deve programar esse acompanhamento, né? Pelo menos aí com ultrassonografia a cada 1 ou a cada 2 anos, avaliar se vai ter alguma mudança nos aspectos, nas características ultrassonográficas e principalmente avaliar se vai ter crescimento para que a gente possa fazer a punção. Agora, há aquele posicionamento de que se é um nódulo cístico, é menor que 1 centímetro, a gente nem precisaria acompanhar, né? Se for cístico, puro cístico, aí você não precisa fazer, né? Cabe também essa questão lá que a gente falou lá no começo, né? Se o paciente já tem hipotiroidismo, vamos dizer, então já tem Hashimoto, já tem outra coisa ali, vai ter que ficar fazendo acompanhamento de função tiroidiana, vai ter que ficar voltando para a consulta, então você vai acompanhar esse nódulo, mesmo que não seja um nódulo suspeito, pode aparecer outro nódulo depois, então você vai acompanhar. Se o paciente não tem nada, a função tiroidiana é normal, não tem nenhum anticorpo, tinha só o nódulo. O nódulo é característica benigna, claramente benigna, muito pequeno, aí você vai fazer um segmento muito mais frouxo com ele, né? Tudo é assim. Uma coisa que a gente não comentou, mas que o pessoal pergunta bastante é sobre dosar a calcitonina na avaliação do nódulo tireoide. A gente sabe que aí os guidelines são um pouco controversos em relação a isso, né? A ata acaba que não se posiciona sobre solicitar ou não a dosagem. Como é que tu faz isso na tua prática? Até a criança, eu não sou a favor nem contra, muito pelo contrário, né? Assim, a velha frasinha, né? Assim, a calcitonina é um marcador do carcinoma medular tireoide, né? E, inclusive, tem um ponto de corte bem interessante, porque você pode ver, inclusive, de extensão de doença, né? Se há uma calcitonina no valor que sugere lesão só limitada ao pescoço, se já tem metástase e tal, tem os pontos de corte direitinho. Se você tem, na Europa tem uma recomendação de dosar calcitonina, né? Mas é conduta, opinião de especialista. Não tem um estudo randomizado, acho que é muito difícil de ter, de você dizer, metade eu dosei calcitonina, metade eu não dosei calcitonina, isso mudou alguma coisa sobre a vida no final, né? Não vai ter nunca. Mas aí assim, nessas citologias indeterminadas, caberia, num paciente que você vai indicar cirurgia, cabe. Então, assim, se você fez a biópsia, lembrar que a citologia para o medular, a acessibilidade baixa muito, né? 50 e poucos %, não é 90% como é para o diferenciado. Então, assim, se tem uma citologia indeterminada, você vai dosar calcitonina. Se é um paciente que vai operar a tireoide por alguma outra razão, um nódulo muito grande, sei lá o quê, multifocal, você quer que opere. Então, se ele vai operar, também caberia dosar calcitonina nesse contexto, né? O outro ponto que cabe é aquela história do Bethesda 4, do indeterminado, que é uma conduta bem antiga, mas que alguém pode achar em algum livro aí. É a história de fazer cintilografia, né? Se o paciente tiver um folicular e um TSH ali no limite inferior, aí você pode fazer a cintilo. Se o nódulo for quente, é benigno, né? Supostamente. Mas isso é uma coisa que nenhum guideline mais coloca, né? Só para se alguém leu em algum lugar aí. A recomendação era essa, mas assim, esqueçam isso. A gente vai fazer cintilo só no contexto de hipertiroidismo mesmo, né? Perfeito. TSH suprimido, né? Isso. A gente indicaria cintilografia. Só falando assim, na minha prática, o que eu faço, eu peço calcitonina na citologia indeterminada, né? Bethesda 3 ou 4, eu peço calcitonina. O 5 também até caberia, porque o 5 é aquele paciente que viu achados de malignidade, mas que ele não conseguiu fechar como realmente assim, uma definição ali, né? Então, até caberia também alguma coisa, que você já vai mandar ele para cirurgia mesmo. Lembrar que se for medular, muda a conduta cirúrgica. Se você vai fazer uma lobectomia, pode pedir calcitonina, entendeu? Porque é uma segurança a mais. Você indicou o paciente fazer lobectomia. Vem a calcitonina alta, você não vai fazer lobectomia, né? Lembrar que o medular ele faz total e compartimento central no mínimo, entendeu? Assim, então já muda a cirurgia. A ata até cita isso, né? Você pedir calcitonina em situações em que ela vai mudar a sua conduta. Isso, exatamente.
É isso, então. Foram dicas, sem dúvida, muito valiosas na avaliação, na condução de pacientes com nódulos de tireoide. Se você está acompanhando a gente aí pelo YouTube, deixa seu comentário, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos. Está no Spotify, coloca lá a avaliação, é 5 estrelas. Isso é importante para a gente. Não esquece de seguir Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.